Oi, Eric. Oi, Raquel. Enviou solicitação participar. Visualizou. Apertei. Oi, Raquel. Eu apertei. Pronto. Olá, Irina querida, tudo bom, Oi, amiga? Raquel. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente que não conhece, essa aqui é Raquel Nunes, que era nossa estudante do canto também. Aí, e só que Na agora não está Universidade Estadual do estudando. Amazonas. Isso, e além disso também ela é bióloga, ela entende tanta coisa. Às vezes eu deu uma aula sobre tartarugas, que minha filha queria comprar tartaruga, lembra daquela? Ah, é verdade! Pois é, estamos aqui hoje para Raquel, na verdade era aquele que me convidou para essa conversa, e isso não é continuação Uhum. dos meus lives, era que ele me convidou, eu falei, vamos se encontrar para conversar. Todos que estão aqui, de vez em quando eu vou olhando aqui quem chegou, mas nem sempre dá para Uhum. saber. Bom, Como vi, bem-vindos todos. Raquel, E você que vai coordenar como que vai ficar nossa ah, conversa. maravilha. Então eu chamei assim dessa conversa além da saudade imensa, né, que eu tava de ti, mas porque assim, o método de teoria. Você caiu, não, né? É isso. Não, 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 Ó, o então teu você método não de está me teoria. vendo, não. Não, é que deu uma pequena falha aí só, mas já voltou. Foi só um negócio É porque por de vai e por volta. aqui parece que vai chover, mas qualquer coisa Uhum, eu ligo o 4G, vou ligar. uhum. Desculpa, Então, pois é, além dessa saudade que eu sinto, né, de vocês todos, né, nossos Sarais, eu, você, a Noemi, todo mundo, né? Mas também porque, assim, a gente começou um trabalho muito legal. E o jeito como você ensina a teoria é bem diferente dos livros, é uma coisa que você tem um diálogo realmente com a teoria, né? E eu acho que essa coisa desse diálogo com o conhecimento propriamente dito, né, é uma das ferramentas assim super eficaz de vencer bloqueios mesmo que as pessoas têm normalmente para começar a aprender música escrita, né, e lida. Então você puxa da sensorialidade, daquilo que a pessoa consegue perceber, e aí você vai afunilando, né, vai dando nome. E assim, até onde eu vejo, na maioria dos cantores, né, a grande dificuldade é o âmbito do teórico, é teórico demais, né? E aí vem o nervosismo, a pessoa, quando está na frente da banca, já descompassa completamente a respiração, aí não tem técnica que ajude, porque você está nervoso, né, diante daquele conhecimento. Então, assim, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar com a gente como é que foi, assim, o teu início de caminhada com a teoria, né? Como é que você foi se apropriando desse conhecimento a tal ponto de dialogar com os livros, né? De transformar uma coisa mais palpável dentro do entendi. ensino. A minha Uhum. caminhada como professora, Eu queria que você voltasse lá para a Irininha, ah, aprendendo. É. então, entendi, vamos lá. Então, eu Uhum. comecei a estudar com 6 anos de idade. E lá na União Uhum. Soviética, ah, tinha muito, praticamente todas as crianças faziam alguma coisa além de estudar no colégio. Seja Uhum. esporte, seja música, ou balé, ou qualquer outra coisa. E assim, o nosso sistema era bem desenvolvido, tinha escolas de música e tinha aquele que a gente pode comparar com cursos livres. E então Uhum. eu comecei no curso livre, mas um ano depois a professora, minha professora,
que eu mal lembro ela, eu acho que ela pequena, ela aconselhou eu continuar na escola de música. A diferença é que na escola de música é um sistema de aulas, tem aula de instrumento, aula de Uhum. teoria do peso e percepção, do coral, e assim por diante. Tem um monte de aula na semana, pelo menos carga horária, Uhum. pelo menos de oito a 10 horas semanais, que a gente ia Uhum. para lá para estudar. E o sistema em si de ensino de música, pelo que eu entendo agora, entendi quando já era adulto, é Uhum. assim como aqui na faculdade que você viu e todos os nossos alunos podem ver, tem várias disciplinas que fazem parte de uma coisa só. Então, Sim. eu estudo lá na teoria, no solfejo, ou que depois eu lá canto no coral, ou eu faço em mais algum lugar. Isso tudo tem a ver, no final das contas, digamos assim, tudo que eu sei é porque a gente estudava muito e porque a gente Uhum. tinha muita coisa para estudar, entendeu? Não é por acaso que eu falo, olha só como às vezes acontece na cabeça do aluno da faculdade, né? Ele tem aula de instrumento, que tá bacana, eu toco violino, por exemplo, né? Então, claro Uhum. que isso é mais importante para a minha aula de instrumento. Depois eu tenho aula de teoria e percepção, contraponto, harmonia, análise, não sei o que mais, história da música, tem vários. Então, às vezes, na cabeça dos alunos, todas as outras disciplinas existe só para Uhum. sacanear com a vida dele. Que, puxa vida, eu bem que gostaria de tocar violino, aí chega esse cara com coisas, falando coisa contra o que eu mal entendo, pelo amor de Deus, para que eu preciso? Então, quando eu, na aula de piano, pergunto o cara qual a tonalidade da música, ele começa como foi que eu estava cantando. Meu Deus, o que tem a ver que eu estou aqui para tocar piano e ela está me enchendo o saco com esse negócio da tonalidade, entendeu? Não Uhum. quer acreditar, não é que não quer entender, não quer acreditar que tudo isso faz parte de um sistema de ensino. Que quando eu toco Completamente. música, seria bom eu saber quem é esse compositor, quando ele viveu, qual foi a época, qual foi o estilo, de repente, de acordo com aquele estilo que eu vou tocar, entendeu? Uhum. Ah, e isso eu vou saber onde? Na aula de história, né? Tonalidade, como que eu Exato. sei tonalidade? Porque eu estudei isso na teoria. Para que eu faço aqueles exercícios de percepção? Porque o uso dessa coisa aqui não é só para ficar enfeite ou para carregar Difícil. enfeite, né? É para usar, entendeu? Às vezes o cara tá tocando coisa errada, eu falo, não tá ouvindo que tá feio, não. Alguma coisa você tá tocando errado e nem tá ouvindo, né? Quem toca É, violino, os professores ficam gritando, tá alto, tá baixo, tá desafinado, porque o aluno tem que saber usar o ouvido. Às vezes, de todo o completamente. coração, o cara toca e não sabe que está desafinado, não sente, não sabe o que fazer com isso. Enfim, então, a gente estudou pra caramba, Eu estudou, achei estudou que e no fosse final. só a gente, os cantores. Não. Quem pode mais ou menos confiar que o instrumento é pianista, né? Aí que se tocou nota errada, é nota, não é desafinado. O resto, pelo amor de Deus, eles têm que usar muito essa questão da afinação ou não para qualquer instrumento menos piano, no piano eu vou dizer que eu errei a nota, mas qualquer outro instrumento é muito importante eles saberem como escutar, como saber. Às vezes Completamente. professor brigando e aluno, mas professor, quando o aluno fala, professor, mas eu estudei muito em casa, eu sempre falo, eu acredito. Mas pode acontecer que de repente estudou de todo o coração, mas estudou errado, não sabia o que fazer. Enfim, falando daquele negócio de É. teoria, aprendi, estudei muitos anos, Uhum. aprendi, só que quando eu entrei na faculdade, eu, desde a infância, eu sabia quem eu quero ser. Eu queria ser professora daquela disciplina que tem teoria e percepção e solfejo. Eu tinha oito Uau, você anos, já eu tinha já. essa identificação Sim, com 8 anos? Uau! sim, sim, não sei porquê. Lembro que
8 anos, então a gente estava na segunda ou na terceira série lá na escola, ou Uhum. chama, não, série. E a gente pediram para a gente fazer tipo uma redação, quem que eu quero ser quando crescer, né? Uhum. Aí eu escrevi, eu lembro muito bem, eu escrevi que eu quero ser professora de solfejo. Aí lá a disciplina se chama solfejo, juntando solfejo, teoria, percepção, tudo isso. Então eu Uhum. cresci assim, indo, fazendo aquilo que eu quero, além das outras coisas que a gente estava estudando. Então, quando eu entrei na faculdade, Uhum. e eu não sei quem está cumprimentando a gente, esse negócio dos nomes diferentes é É o incrível, né? Marilton que já fez coral comigo também. Tô dando um oi aqui para ele no chat. Marildo, sei, oi, Marildo. Então, quando eu entrei na faculdade, entre outras disciplinas, a gente teve a disciplina de metodologia de ensino, né? Como ensinar. Uhum. No curso técnico a gente teve isso também. Então, minha professora, minha querida professora, que 2 semanas atrás completou 90 anos, Uhum. graças a Deus está tudo bem com ela, lucidíssima, trabalhando, fazendo as coisas, acabou de terminar, fazer um livro. Eu falei, eu mando para mim também o livro. Oi, Maria. Então, ela que assim começou a cutucar a gente com essa história de não fazer do jeito velho, não fazer do jeito Uhum. como, não ensinar do jeito como a gente aprendeu, mas pensar criativo. E ela que ensinou que se você tinha dúvidas sobre essa questão, essa ou aquela, Uhum. é porque então tem alguma história mal contada. Pensa como fazer melhor. E claro, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente já mete mão na massa, aí Uhum. qualquer aluno perguntando, professor, mas por que isso? E aí já não tem jeito, a gente tem que pensar por quê, saber explicar. Então, muita coisa eu encontrei nesse momento de começar a dar aula e senti que tem que ser diferente. Sem falar que, Uhum. como eu sempre gostava dessa parte da percepção, de uso do nosso ouvido, então, Sim. muito cedo eu percebi que, e ela também, então, nosso professor estava ensinando, que ninguém merece esse negócio de um monte de regra que aluno mal sabe para que existe, que a gente tem Uhum. que mudar a, o jeito de fazer, de repente mostrando para o aluno mais ainda como que tudo está ligado, que não tem como eu explicar teoria e harmonia sem música, sem exemplo, sem ele escutar e perceber o porquê essa Verdade. regra, né? E que isso está diretamente ligado com aquilo que ele faz, seja instrumentista ou seja cantor. Cantor é outra história, né? É uma É, história à parte. eu tenho usado muito essa parte da percepção e da teoria para amparar aos alunos, principalmente que têm muita dificuldade de afinação. Que a gente, quando começa a fazer uma investigação auditiva no aluno, a gente vai entrando um pouquinho nessa coisa da imagem junto com o som, e aí vai mostrando, olha, aqui está subindo, né? Eu toquei esse vocalize para você, aí escrevo direitinho, vocalize, olha só como que faz, né? E aí junta aquela questão de que para a gente, quem toca as notas de verdade é o nosso ar, é a nossa respiração, né? E aí todo o controle que envolve isso, né? Essa questão do ar, junto com o relaxamento aqui da parte mesmo dos músculos ao redor da laringe, tudo bom espaço de filtro aqui em cima e tudo isso, né? Então são vários comandos finos, vários comandos motores finos, né? Que a gente vai tendo dentro da gente mesmo. Mas se a gente não escuta bem, não tem manobra que você faça para ajustar esses fatores, né? Então, eu comecei a ler uns artigos muito legais de neurociência, né? E aí eu fiquei tão assim apaixonada, porque quando eu olhava para aqueles artigos e eu pensava também no jeito como você ensina, e através da sensorialidade, né, através da percepção, eu falei,
é por isso que é tão efetivo, né? E aí tira a pessoa daquela coisa de que estou ali, só eu e o livro, não entendo direito o que essa informação quer me dizer, né? Mas está de fato na prática, né? E aí eu me deparei com o trabalho de um pianista muito legal, um pianista francês, Oliver Messiaen, que ele tem todo um, não sei se você conhece o trabalho dele, ele tem todo um catálogo Bem, de. o Oliver Messiaen, eu conheço o compositor. Ele é compositor e ele é Ah, pianista também. E ele tem todo um catálogo de obras inspirado na leitura que ele faz dos motivos dos pássaros. E sim. aí, Ah, artigos nisso, né, de você estar na mata, identificando aqueles cantos, mesmo você começar pelas coisas mais básicas que você conseguir. É grave ou é agudo aquele canto, né? E aí você vai afunilando aquilo para vários elementos, né, musicais, assim, até o quanto você conseguir, né? Ou então, pelo menos fazer um desenho que seja, não seja exatamente um intervalo, mas fazer um desenho auditivo, contorno assim, da melódico. melodia, né? Um contorno Sim, melódico, sim, né? a gente estava vendo. E aí é muito interessante, né? Por isso que eu pensando em tudo isso, né, quando eu gostaria de levar essa mensagem para os cantores do como é possível você se apropriar desse conhecimento teórico, obviamente eu pensei logo em você, né, por causa dessas questões mesmo, dessa parte de se apropriar do conhecimento, né? Mas fiquei muito feliz de ver que tu desde pequenininha já com É, aquela coisa de. E aí eu lembro também que você tem uma. Até para criança, né? Você coloca, por exemplo, a figurinha que você diz, ó, esse elemento aqui, aqui a notinha sol, reconhece, você coloca um monte de bolinha, né? E sim, se, hum, para fazer de maneira diferente com crianças também, né? Com para crianças, fazer de maneira diferente. praticamente tudo a gente tem que fazer diferente. Para crianças, a gente não precisa explicar, a gente precisa só mostrar e depois dar nome para aquilo que aprendeu. Adulto não, Uhum. adulto diferente, né? Adulto precisa mais entender, mas por que mesmo? Mais desconfiado, né? Criança confia em tudo. Então, o adulto não, a gente explica. Mas mesmo assim, primeiro mostra a ideia e Uhum. depois fala, explica. Trava. Voltou. Porque Voltou, voltou, desapareceu em voltou. algum momento. Aparece, só foi um raio também. E foi e Tá. voltou já. Gente, se tem pergunta, pode E mandar pergunta. Isso assim, entre uma coisa e outra. Vai, com fala. certeza. E assim, quando você pensa assim no método para criança, é, quais são assim as particularidades normalmente, além dessa, né, de mostrar o elemento, de não precisar de tanta explicação, como é que você faz essa parte aí Mesmo, do ensino? bem, para criança, tudo deve ser muito dinâmico, muito dinâmico. E praticamente, assim, a teoria, ela já fica mais ainda, como eu acabei de falar, né? Mais ainda como resultado do trabalho prático. Por exemplo, algum tempo Uhum, atrás eu comecei a trabalhar, me pediram turma de crianças, e eles precisam de teoria. Mas eu comecei logo com eles pelo solfejo. Comecei cantando aqui uns 3 graus da escala maior e um pouquinho de ritmo para brincar. E só uhum, depois, pensei, só depois quando eles já vão trabalhar mais, a gente já trabalhou isso, aquilo, aí que eu posso usar aqueles exemplos para falar, oh, aquilo que a gente estava fazendo, isso aqui, sei lá, do maior, por exemplo, né? Se chama. Tá? Porque com crianças é diferente. Na verdade, já trabalho muito pouco com crianças.
muito pouco. Uhum. Não tenho tanta energia. Não é que é assim que eu não falo que eu não vou trabalhar. Não, claro, se tem necessidade eu vou trabalhar, mas já que eu trabalho mais como adulto, e na maneira geral por aqui em Manaus, assim, a gente trabalha mais como adultos, né? Muita Uhum. gente que já na idade começa a estudar música, seja para entrar Você acredita, faculdade. você sabe se tem, assim, uma idade preferencial para começar a aprender teoria? Por isso eu puxei esse assunto de criança também, Ah, mas você acha que tem algum momento em que é mais propício o aprendizado da teoria ou não, em qualquer momento? bem, na maneira geral, nunca é tarde, nada, Uhum. ou quase nada, né? Claro. Na minha idade não adianta fazer balé, não vou ser bailarina. Aliás, na minha idade, com o meu peso, né? Se eu fosse magrinha, feito minha filha, aí daria. E, mas dá para fazer dança. Então, quando você está falando só teoria, para que a gente pode estudar teoria? Pode ser que eu quero porque eu gosto. Eu não vou fazer nada com isso, mas eu gosto e eu quero estudar. Pode. Ou resolveu fazer aula de instrumento e tem consciência que precisa de, dificilmente isso acontece. E tem a consciência que precisa de teoria também, qualquer idade. Claro, querendo tocar piano, não entendo aquele negócio logo querendo tocar coisa que eu tocaria depois de 10 anos de estudos. Tem isso também, né? Uhum. Né? Demais, hoje em dia, em qualquer lugar do planeta também. Pode começar a estudar teoria? Pode. Então, a questão é que a teoria, para que a gente estuda teoria? Ou para teoria em si, só porque eu quero teoria, ou porque eu preciso usar isso na prática, seja Uhum. aprendendo algum instrumento, ou, por exemplo, eu quero estudar canto, eu quero ler a partitura, Uhum. né? Porque a teoria, ela não é teoria só para teoria, para não sair do quarto. Até que pode ser, mas ah, não sei se alguém faria alguma coisa sem utilidade prática. Eu só conheço uma Uhum. pessoa que ela gostava de ter aula de, eu quero aula de russo, eu quero aula de, sei lá, chinês. Ah, ela Uhum. tinha tempo para isso e ela queria fazer isso. Tudo bem. Talvez não, talvez vai ter utilidade prática, talvez não. Então, do mesmo jeito, ela pode estudar teoria sem utilidade prática ou como utilidade, não sei. Então, assim, o, a, a idade não tem Uhum. restrição nenhuma. Pode começar na qualquer idade. O que é importante para a pessoa que quer usar isso para prática musical ou para a pessoa que precisa estudar para prática musical, aí tem que botar uma coisa simples na cabeça. Tem que estudar para valer. E não é questão de 2, 3 semanas, nem 2, 3 meses. Por exemplo, o nosso Uhum. curso de teoria lá na UEA, curso avançado que a gente trabalha, Uhum. a gente tem 3 períodos, 3 semestres. Então, é mínimo um tempo de você ter toda a informação de teoria musical, é 1 ano e meio. Informação, eu não estou falando da quantidade Do dos exercícios uso. que você vai Uhum. fazer, Sim. entendeu? Porque eu explico sobre intervalos, a cara entende, mas para olhar para o intervalo e saber quem é, tem que fazer milhares de exercícios sobre esse intervalo. Senão, Uhum. vai saber quem é, vai saber qual é o intervalo, mas isso vai demorar não sei quanto tempo, entende? Então, é isso. Qualquer momento pode começar, mas se começou, Uhum. como assim, como qualquer outra coisa que você vai fazer nessa vida, se começou, tem que fazer para valer. Senão, não adianta. Exato. Nenhuma Não, com coisa que a certeza. gente vai E fazer. Uhum, fala.
E com certeza, né? É só essa prática aí que no caso vai estar guiando, né? Eu lembro que a gente compartilhou um aluno, o Marden, eu acho que eu estava para ter bebê, Foi. por isso que eu deixei de dar aula para ele, aí passei ele para você, né? E era muito bacana, porque o que que acontecia? Tudo que a gente via na aula, ele passava, citando o exemplo dele, que é um exemplo bom, né? E aí ele passava a semana inteira procurando os elementos naquilo em tudo que ele ouvia. Né? E aí eu fiquei assim, achando aquele comportamento dele muito fantástico, porque era uma meta realmente vencer aquela barreira, né? E Isso. aí isso se tornava também um tipo de realmente um exercício muito dinâmico, né? Imagina, você está dentro do carro e aí você vai lá tentando reconhecer, você marca ali os tempos fortes, você vai tentando reconhecer aquela pulsação, vai tentando já dar a fórmula ali do compasso e tudo isso. Então, isso aí torna dinâmico, né? E aí eu acho que falta muito do ensino exatamente isso, né? Fazer a pessoa se apaixonar por aqueles elementos, né? E ver realmente essas sutilezas assim que o exercício pode ser diário, né? Pode ser uma prática até de como chama de meditação, assim, de uma certa forma, né? Você está Isso. com aquele foco, né? Não esqueça também, Raquel, muito importante, que também depende do próprio aluno, da pessoa, né? Porque não é Uhum, somente você que dava para ele, mas ele buscava aquilo que, exato. interessante, gostei, agora eu vou procurar isso por todo lado, entendeu? Porque o nosso trabalho do professor, a gente consegue fazer somente metade do caminho. Uhum. A gente tem É, que ter ele tudo. Então, outra metade, outra mão para conseguir fazer alguma coisa, é o aluno. Senão, completamente. né, a gente dá, aluno sai da sala, zerou, reiniciou. Chega semana que vem, folha branca de papel. Então, se o aluno não quer, a gente não pode fazer nada. Né? Então, até que eu diria que isso mais depende do aluno do que do professor. Eu conheço Uhum. situações quando o professor era mais ou menos. Mas a aluna era tal, tal, ia atrás, que pegava o que dava para pegar, ia atrás e procurava e estudava. Né? Diferente do aluno que vai lá assistir a aula e depois fala, bacana, olha, essa professora aí, ela é muito boa. Professora, eu adoro você, mas é muito boa, mas tão interessante sua aula, é tão interessante, cara, até hoje não sabe de nada. Porque ele Uhum. só ficava admirando. Chega de me admirar, vai estudar alguma coisa. Vai estudar aquilo que eu dei, pelo amor de Deus. Que você entende, Uhum. claro que você entende, porque você não é retardado. Agora vai estudar para poder botar isso na prática. Eu te pergunto qual a tonalidade, você, não lembro. Deixa eu ver. O que é mesmo, professor oriental? Esse aqui. Isso é muito importante, se alguém está escutando, e para passar aos outros, contar para os outros. Aluno tem que aproveitar tudo que o professor dá e tudo que ele não dá também. Peraí, só um Para minutinho, só um minutinho. Não, eu posso Pronto. continuar. Consegui, né? Que eu Porque quem está fechar. Vamos voltar. querendo, E elas deixa eu estavam falar. passaram por aqui doidinha para dar oi, depois eu encaminhei para ali. Ele deixa. Pois é, então é isso. Depende muito dos alunos, gente. Não sei quem está aqui. Depende muito. Senão não adianta. Eu de vez em quando fico assim pensando, puxa vida, para que eu estou dando aula? O cara nem estuda. Eu poderia fazer outra Uhum. coisa nesse momento. Mas geralmente é assim. Chegando da Anitta, peraí, eu estou lendo também. Alguns ficam tão frustrados em chegar em determinado nível, não sei de quê, que preferem pular essas etapas de musicalização. Não dá para pular nada. Musicalização. E eu acho que é ainda pior quando você exerce de uma certa forma e você fica com aqueles furos que você não já está exercendo a profissão,
né? Mas você tem aqueles buracos que você não entende, você vai passando por cima, porque está chegando sempre repertório novo, está chegando aquela coisa. E no final das contas, quando você passa uma peneira sobre isso, eu acho que são as coisas mais difíceis de ajustar, é a falta de uma boa base. É. Né? O que você pensa sobre isso, Irina? Bem, isso aqui, assim, nossa realidade hoje em dia. É. A, a vida é muito rápida, muito corrida. Então, às vezes o aluno fala, mas não dá tempo para isso, eu vou fazer depois. Eu acho que eu já quis dizer que nunca vai fazer. Não, de repente vai fazer, né? Também eu vivo bastante, tenho exemplos de 8 anos atrás, a pessoa estudar comigo, depois, professora, a gente quer fazer faculdade, vestibular, tudo bem. Eu falei, então a gente vai precisar, porque eles começaram com teoria e percepção, solfejo, tudo junto, a gente vai Uhum. precisar direcionar um pouquinho diferente para aquilo que vocês vão precisar fazer agora na vestibular, e na véspera do vestibular, falei, ó, nós fizemos isso, 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 ainda falta isso, 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 isso. A gente não tinha tempo para fazer isso porque a gente se direcionou Uhum. nosso trabalho para vestibular, tipo daqui 3 meses vestibular. Uhum. Não, professor, depois a gente vai voltar a estudar, todo feliz. Ok, estou estudando até, estou esperando até hoje. Até, né? E Uhum. pessoa, por 8 anos. E olha só, pessoa que tem dificuldade na teoria, justamente porque não terminou o curso, e que está Uhum. falando para mim, ai, professor, mas eu preciso tanto desse negócio de teoria. Só eu terminar a harmonia, que eu vou estudar com o senhor. Ela já está na harmonia 5, né? Um Aham. professor me diz, como que ela se vira lá? Eu não sei. De algum jeito ela se vira. Então, ela disse que quando ela vai terminar lá, ela vai voltar a estudar. Duvido, mas também eu sou pessimista. De repente, ela vai ainda entender que precisa disso. Quer dizer, entender, ela Uhum. entende, mas ela acha que não tem tempo para isso. Esse questão de tempo, eu sei que vida não é fácil, mas ela nunca foi fácil para ninguém. Quando a gente era Uhum. estudante, a gente estudou muito, 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 mas estudou pra caramba. Estudava o dia inteiro. Uma vez eu encontrei a minha agenda que para o sábado e domingo tinha 23 pontos de coisa para fazer referente sobre os meus estudos. Eu ainda trabalhava, Uhum. para ninguém pensar que eu nasci no berço de ouro e alguém estava só colocando dinheiro da minha conta. Não. Eu trabalhava, ganhava dinheiro, eu me sustentava, morava fora de casa, na outra cidade. A gente estudava, a gente trabalhava, a gente estudava pra caramba, ainda tinha tempo de ir para o concerto, assistir ópera, ir para o cinema, namorar, a gente ainda para isso tinha tempo, não sei como. Uhum. Então, assim, quem quer fazer, faz. Né? Tem outra aluna que, por exemplo, estava falando que, mas eu não pude continuar porque eu não tinha dinheiro para pagar suas aulas. Falei, ok, eu compreendo. Aqui, você lembra aquele exercício, eu falei, eu de, sei lá, do maior que eu dei? Sim. Uhum. Quantas vezes, desde o momento que você largou as aulas, você cantou esse exercício? Ah, professor, não cantei. Então, não me fala que você quer estudar. Você não precisa de mim para estudar, por exemplo, tonalidades. Para cantar exercício 1, 7, 1, 2, 1, 5, 1. Para saber qual nota, qual Uhum. grau é. Para estudar um pouquinho de solfejo. Eu te dei material, você pode ligar para mim uma vez por semana, falar, professora, pode me mandar para mim outro material, eu te mando. Não me fala que não tem dinheiro. Eu só estou esperando não sei o quê, né? E Uhum. já tenho 54 anos. Quando eu cheguei aqui, tinha 33. Então, quem quer, vai atrás. Eu sei, no meu próprio exemplo também. Foi hoje que eu Uhum. precisava fazer a coisa e eu inventei uma desculpa podre para, não sei o que, não sei o que, e não fiz. Então, Boa acontece noite, comigo mesmo. Larissa. Quem chegou, Larissa? Larissa chegou Aquela aí. Larissa que eu já não vi milhares de anos. Oi, Larissa. Pois, Puxa vida, nem sei pois por onde eu é, ando. que legal. Não, maravilha. E, e assim, Irina, até hoje, por exemplo, eu sei que você tem uma experiência vastíssima, né? Mas assim, você ainda se
depara com algum tipo de composição, assim, de obra para piano que você diga assim, não, isso aqui realmente tem um grau de dificuldade, e como que você separa, assim, quando você se depara, ou não se depara mais, né, não sei, é você que vai me dizer, mas com Claro que um grau de deparo. Ai, dificuldade não, gente. Ah, de eu amo leitura, quais que desse são as jeito. suas técnicas para destrinchar essa? Não, assim, para falar a verdade, eu não tenho mais saco para estudar coisa nova, não. Tinha aqui o meu repertório, que falava, professor, bora tocar. Ah, não tenho saco no qual sentido. Eu tenho outros interesses. Claro que quando é Uhum, que está o nosso trabalho, a gente senta, estuda e faz, claro, né? Sem uhum, cadeiras. Agora, assim, entre sentar e estudar uma música nova, a não ser que seja música que, eu quero tanto tocar essa música, aham, entre sentar e estudar e entre ler um bom livro ou fazer aula de dança, eu não escolho música, não. Eu escolho aula de dança. uhum, E eu tenho muita música que eu gostaria de tocar, ah, não tenho tanto tempo, porque os estudos, eles têm que ser regulares. E eu lembro uma vez eu precisava estudar cada dia, eu simplesmente esqueci o que já fez, eu precisava repetir trabalho. Então, assim, quem, por exemplo, toca alguma música nova, é alguém que realmente dedica bastante tempo a isso. Não uhum, tem como. Isso, como qualquer outra coisa que a gente faz, até a própria aula de dança. O professor me mostra algum elemento novo. Se eu não vou ou treinar, ou repetir, ou pelo menos lembrar o que a gente fez, aham. uma semana depois, eu esqueço. Uma semana depois ele aplica esse elemento e eu, opa, o que foi isso? Isso foi o que a gente fez na semana passada, não foi? Se eu não repetir, gente, eu já não lembro o que fazer. Então, seja um elemento simples na dança, simples entre aspas, né? Uhum, Ou seja, música uhum, para estudar, qualquer coisa, exige muita disciplina. Disciplina, organização, sentar, fazer, entendeu? Então, claro que tem música difícil que eu penso, ixi, né? Eu acabei de falar para uma aluna, olha, você vai escutar lá o estudo de Chopin, entre eles tem estudos que não é uhum. para ser humano. Não sei como que a pessoa toca, mas tem estudos que dá para tocar. Porque tem pianistas, Deus me livre, o cara tá, parece que ele tem, sei lá, 7 mãos para tocar, né, ou 5 mãos para tocar. Eu, nesse sentido, eu sou, assim, no nível de funcionário de piano, eu não sou gênio, não. Eu sou muito boa no ensino de teoria sem percepção, mas tem Mas coisas você que... sabe, quando você começou a fazer as aulas de dança, eu tive um sonho que me marcou, eu lembro dele até hoje, contigo. Eu sonhei que tu bolava um método de passar teoria através dos movimentos da dança. Toda a parte rítmica você ensinaria passando com os movimentos corpóreos. E aí eu pensei assim, nossa, se algum dia eu falo esse sonho para ela, na realidade eu ajudo falando para um monte de gente, né? E ela desenvolve um negócio desse, vai ser um sucesso tão grande, porque assim, de fato vai ficar muito nítido, né? E assim, a gente tem uma parte aqui no nosso cérebro, né, que é o cerebelo, que ele fica sempre marcando o ritmo, né? A, por isso que quando a gente escuta alguma coisa, a gente já começa a se balançar, né? E aí, a partir disso também, né, desenvolver a parte, enfim, né, dos movimentos, né? E assim, seria uma coisa muito, que apropriaria muito, né, assim, dentro do próprio movimentação e tudo. E aí, outra coisa que eu ia te dizer a respeito disso, depois pegar aí o que, que você pensa, né, a respeito dessas questões. Acho que eu ouvi você falando numa outra live, né, que até o jeito que as pessoas contam nas aulas de dança, eles acham que eles contam diferente, uma coisa assim. Sim, Você falou, eles contam né? diferente, porque... Fala aí tua opinião a respeito. Não, é porque, assim,
professores que já tem aqueles que dançam muito bem, então alguém está pedindo aula, ele faz a aula. Também não é assim, de qualquer jeito que o cara vai dar aula de dança, né? Mas então, às Uhum. vezes, eles contam ah, de acordo com, digamos assim, o passo que faz. Por exemplo, se com perna, se ele está fazendo tá, 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 ele pode cantar um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Sobre isso, até que tem uma piada, que na verdade nem piada é verdade. A pianista trabalhando com balé, né? Está Uhum. tocando e quem está lá administrando a aula fala: toca para a gente alguma coisa em, em, em três, para contar em três, né? O cara começa a tocar uma valsa. Um, dois, três. Não, você está tocando coisa errada, eu pedi em três. Mas eu estou tocando em três. Não, eu estou pedindo. Mas então conta, senhora, como que precisa, eu vou fazer assim, né? A gente precisa um, dois, três, e um, dois, três, e um. Então ela precisava de quatro, né? Mas falou para ele que não precisa de três. Então, quando o dançarino, seja no samba, no zouk, até no próprio bolero, eles contam um, dois, três, um, dois, três. Só que entre três e um, você percebeu, né? Que como se fosse duas colcheias, se mínima, né? Então, Uhum. eles falam um, dois, três, pausa, um, dois, três, para mostrar para o cara que ele tem que fazer para parar nesse momento, no três, né? Então, ou por Uhum. exemplo, eles contam, no samba tem um, dois, um, dois. E quando tem divisão, por exemplo, por duas colcheias, um e dois, eles chamam isso de Uhum. contratempo. Aquela colcheia de divisão, eles chamam de Uhum. contratempo. Aí que eu reviro os olhos e falo que contratempo é outra história, mas por que que eles fazem isso? Porque eles contam e fazem passo. Então, eles fazem tempo, tempo, contratempo, marcando um, dois, Uhum. um, dois, três, para marcar mais um passo, devagar, devagar, rápido, rápido, Uhum. devagar, né? Sei lá. Só que, por exemplo, no ano passado, então, tem assim, muita piada sobre isso, mas o ano já era atrasado, em 2019, os meus filhos, eles tinham escola de dança, né? Eles organizaram um congresso de Zouk, Zouk é um estilo de dança, e chamaram muito pessoal que dava aula, foi muito bacana 3 dias. E uma pessoa desses que foi chamada, bastante famosa, ela é DJ, Uhum. e ela dança, mas ela dança porque ela começava na música, entendia na música. E aí, na aula dela, eu ouvi primeira vez, mas primeira vez porque eu não, já faz tempo que eu não vejo a nenhum congresso de dança, e ela dos jovens, né? E ela Uhum. falou, ninguém mais conta um, dois, três, um, dois, três. Todo mundo conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se tem divisão, a conta vai contar um e dois, três e quatro. Ninguém vai contar um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então, esse negócio de contagem realmente é muito engraçado, mas não tem problema nenhum para eles entenderem do nosso jeito Uhum. certo, né? Digamos assim. Esse é um, Aham. dois, três, jeito velho, ou jeito de. Os caras não entendem de jeito nenhum, então eu vou tentar explicar assim. E como eu falei que quando eu dava aula de método ritmo, para dançarinos, para Uhum. professores, para alunos da educação física, sem problema nenhum. Dá para colocar. Eu comecei a fazer com eles leitura rítmica das coisas que eu tenho, só para mostrar a ideia. Então, as coisas como leitura rítmica eles pegavam com muita facilidade. Aliás, eles só não vão ler partitura porque não sabem as notas. Aham. O resto dá Deixa eu para ver. trabalhar assim. O que você está vendo lá? Ah, Tem alguma chegou dúvida? nossa Noemi aqui. Chegou? Ah, que coisa. Noemi Maria veio para Augusta. festa. Puxa vida, Maria Augusta. Maria Abraço. Augusta Grande abraço. também. Ai, Você sabe que dá para botar três até quatro aqui, né? ai.
Por isso, quando eu quis fazer a quarta vez a minha live na semana passada, eu usei Aham. no Google Meet. Ninguém chegou, mas se fosse no Google Meet, daria para. A gente pode marcar um cafezinho no Google Meet, com todos que não estão Pois é. aqui, pessoal de São Paulo. Quanta saudade. Agora a gente Não, tem com desculpa, né? certeza. A gente tem desculpa, né? Pelo menos agora a gente é assim com o PCB. Que bacana, né? Ai, que Com bacana. certeza. Mas não, mas maravilhoso, Irina, assim, poder estar compartilhando aqui contigo, assim, muita coisa inspiradora mesmo, né, da tua caminhada. E que eu acho, assim, que tornar, né, fazer essas ferramentas da teoria se tornar uma coisa prazerosa, né? No final das contas, o rumo dessa minha ideia, né, depois que eu te contei essa coisa desse meu sonho maluco, mas é justamente isso, né? Propor, assim, ferramentas através da teoria para que realmente as pessoas consigam formar uma boa base musical, continuar desenvolvendo o seu foco de raciocínio, de aprendizado musical. E a gente sabe que, assim, o aprendizado, né, a parte neuronal, ela tá sempre viva, se reciclando, mas ela depende de estímulos, né, que a gente chama de neuroplasticidade, né? E assim, a música, ela é tida como uma das ferramentas essenciais para a gente continuar ativando sempre essas trocas, né, essas sinapses aí, esses neurônios e tudo isso. Mas para isso a gente precisa realmente de uma imersão, né? E eu acho assim que no momento em que, por exemplo, eu estou sentada aqui com meu tecladinho, estou tentando aprender uma música nova, destrinchando aquela leitura e tudo isso, me colocando na frente de um desafio, né? Aquilo ali é um estímulo genuíno para a gente continuar se reciclando, né? E aí a gente vê que a gente pode usar desse momento da pandemia, por exemplo, onde está todo mundo aí, né? Em vez de estar recebendo aquelas notícias ruins o tempo todo, não, desliga, vai lá, vai, corre para a tua música, corre para aquilo que tu ama, É. para realmente focar, para ler, para se integrar, para se expressar, né, usando aquilo como ferramenta de verdade, né? Então ela, Porque isso, tudo isso, para a gente poder parar e se organizar, é, é sempre difícil. Nos quaisquer tempos isso foi difícil, né? Tem gente mais disciplinada, tem gente menos disciplinada. Eu, há algum tempo, lá atrás de mim, aquele papelzinho na parede, papelzinho amarelo, que eu uhum, vi uma frase e gostei muito, não sei se foi citação, ou foi embaixo de uma foto de uma bailarina que eu sigo. Lá estava escrito: a disciplina é a maior forma de amor próprio. Eu coloquei isso para mim, para criar vergonha na cara, fazer as coisas que eu preciso fazer. Se, seja para a gente estudar, seja para aquilo que você estava falando agora, aproveitar uhum, alguma coisa que faz bem para a alma e, exato, e que no mesmo momento serve para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? uhum, Aí, independente se a gente tem tempo livre ou não, se trabalha muito ou não, mas realmente a pandemia fez muito tempo a gente passa em casa, né? Pelo menos quem está consciente, quem é consciente, passa em casa e precisa tratar da nossa saúde mental, senão a gente pira, né? Bem, sim, bem uhum, complicado. Ainda bem se a gente tem consciência disso, mas tem gente que não tem consciência, está passando mal, não sabe o que que é. E se tem como nesse momento pensar naquilo, o que que eu preciso, o que que eu quero, qual é o meu objetivo, o que que eu gostaria de aprender. E aí, seja completamente. música, seja saber conhecer alguma coisa nova, estudar alguma coisa nova. Eu estou aqui com partitura no piano, de vez em quando eu vou lá tocando, mas eu toco para mim, toco, não é para Uhum, estudar, apresentar, toco porque faz bem, né? E a gente faz muito isso, a gente às vezes quando o Célio está aqui,
Uhum. Ele senta no piano, é como naquele sambinha. E meu moreno, que sempre está sempre bem disposto, senta ao meu lado, eu começo a tocar, ele não é moreno. Então, senta ao meu lado, começo a tocar, eu começo a cantar, a gente vai gravar, vai lançar esses vídeos por aqui cantando, as músicas boas, porque faz bem. De um jeito ou do outro, pode ser teoria musical, pode ser Uhum. história da música, pode ser que ouvir alguma música, ou baixar partitura, ou que delícia ouvir alguma música junto com partitura, É, olhando, por que eu que está amo também. lindo? Uhum. Porque o instrumento tal tocou solo nesse momento, né? Então, aquilo que você estava falando, seja estímulo para a gente também não sentir que, puxa vida, o tempo está passando e a gente está aqui trancado, não sabe como. Janela, né? E se a gente não tiver aproveitando essa janela para se melhorar, né, para se colocar depois de alguma forma, de ver as suas potencialidades e tudo, e se colocando, o mercado vai ir rumando para um outro rumo, né? Enfim, essa coisa, esse momento trouxe muitos desafios para a gente, né? Tanto que até, olha só, teu próprio Instagram é fruto, né, do movimento, de um desafio, o meu Com também, né? Não deixa de certeza. ser, e a gente vai, mete a cara, né? Se atreve e vê que aquele atrevimento, de alguma certa forma, ele está fazendo um benefício na vida do outro, né? Que a gente está se ajudando ali de uma certa forma como classe, como musicistas que fomos, né, enfim, invadidos por esse negócio, né, que nos tirou do prumo, enfim, mas que a gente pode ir se preparando, que a gente pode ir se ajudando, sendo solidário uns com os outros, né, através mesmo que seja da internet, como for, né, Isso. e Não, se isso mesmo. incentivar, Eu eu acho que estava é eu tava bem por outro aí. dia, no ano passado, o pessoal estava fazendo muitos lives, né? Todo mundo começou a fazer. Às vezes eu lembro que o André, ele estava fazendo nas terças e quintas, e em algum dia que eu não podia, eu anotava. E no domingo, fazendo algumas outras coisas, seja na cozinha ou mais algum lugar, eu estava Uhum, assistindo. Algum tempo atrás eu vi a conversa da Luísa Franciscone, com, não lembro com uhum, quem. E qualquer conversa dessa nossa gente da música, ou mesmo se não for da música, a André estava conversando na época com um cara, já não lembro, não. É sempre tão interessante. É algo que a gente não tinha oportunidade de saber e que a gente acabou sabendo. A gente acabou tendo uhum. esse contato. Então, eu sou das pessoas que, assim, nos últimos anos, comecei a pensar assim, agradecer por tudo de bom que tem, que Exato. qualquer coisa boa, seja chuva, mesmo que hoje de manhã fiquei pé da vida, dizer, pelo amor de Deus, essa chuva, coisa, 3 varais de roupa, coisa não seca, mas não dá para reclamar, né? Porque chuva, muito bem, quando vai ser quente, a gente vai reclamar que está quente. Não, se é sol lindo, graças a Deus, né? Se é chuva gostosa, graças a Deus. Se conversa que eu posso assistir enquanto eu estou lavando louça, que bom, porque eu posso Exato. olhar, posso ouvir coisa interessante, né? Então, seja isso, seja filmes, seja livros, seja Uhum. teoria musical, só não vale não fazer sério. O resto É vale. verdade. Porque Uhum. só não vale falar que eu quero fazer e não vou fazer, seja lá o que for. Né? Como eu sempre Uhum. falava para os meus alunos, se eu vou falar, mas eu quero emagrecer que não consigo, você pode me perguntar, você fez alguma coisa para emagrecer? Não fez? Então não reclama. É exatamente isso, sabe? Não adianta reclamar, porque não fez nada para isso, né? Tá comendo coisa linda, gostosa, tá comendo sem parar. Então, pronto, vai continuar agora. Então, mesma coisa, quando a gente fala, mas eu não fiz tudo,
não sei o quê, porque não, facturar. Quem quer, e não existe idade para isso. Quase que não existe curso impossível. Curso impossível, uma pessoa preparada, um curso certo não. Não posso ter filhos. O resto é possível. Não posso ter filho porque é perigoso na minha idade. O resto é Uhum. possível. Então, então é isso. Ó, e eu ia te dizer assim: você tem algum recado para quem está querendo vencer a insegurança de começar assim se atirar mais na questão de solfejo, leitura à primeira vista, tudo isso? Quais são os teus conselhos aí nessa parte? Conselhos, começar, meter a cara e depois fazer lista das dúvidas. E Uhum. muito importante saber o que, por exemplo, a Larissa, não sei se ainda está aqui, posso dar A exemplo com a Larissa Larissa mesmo? tá. Tá, ela é professora, mas eu tenho aqui dificuldade com solfejo. Tá, vamos cantar nessa melodia. Só que no momento ela não sabia a tonalidade daquela melodia. Então eu falei, Larissa, o problema não é solfejo. O problema é que você não conhece essa tonalidade, então você não está seguro, porque você não sabe esse salto de lá para cá, como fazer. Né? Uhum. Então, é importante, quando tem algumas dificuldades, entender onde está essa dificuldade. O que Uhum. exatamente eu preciso. Geralmente, a nossa insegurança nossa insegurança quando a gente não sabe alguma coisa, né? Ou tem medo. Então, por isso que eu estou falando, Uhum. mete a cara e depois veja o que você não sabia exatamente. Ah, eu cantei, eu errei. Provavelmente porque não sabia como fazer. Aí precisa de orientação. Não tem jeito, Uhum. tem as coisas que a gente precisa de professor. É lógico, né? Você, bióloga, entende nas coisas. Eu não entendo absolutamente nada. Já pensou eu me metendo nas coisas da biologia? Querendo, sei lá, inventar a roda, ou como se chama isso, né? Quando a gente quer inventar alguma coisa, não existe. Então, tem que Uhum. começar, procurar informação. Aliás, procurar professor, pelo menos, para orientação por onde começar, por exemplo. Uhum. Mas não é, enfim, sempre tem alguém que sabe ajudar, quem pode ajudar, quem pode orientar, né? Só tem que tomar muito cuidado, no caso da teoria, de tudo que tem a ver com a música, tem que tomar muito cuidado com esses cursos por aqui, querendo vender milagres em 3 semanas, que não existe, né? Até que para emagrecer existe milagre também, existe aquele remédio, deve ser cheio de química, né? A gente come, a gente toma remédio, esquece de comer, Mas é funciona que uma um beleza, monte um de mês, o outro mês, no efeito terceiro mês não colateral. funciona, depois não funciona mais, né? Então a ideia é essa, tomar cuidado e procurar. Não estou querendo fazer propaganda de mim de jeito nenhum, nem tenho tempo para aula particular, mas procurar informação de verdade, como se chama? Tem Uhum. palavra para isso? Não é de verdade, tem palavras que se falam, tipo, não é verídico. Enfim, vocês me entenderam. Procurar informação e ir para frente. Uhum. E assim, ultimamente tem surgido alguns aplicativos, né, que ensinam também teoria, que ajuda o aluno a conferir afinação de intervalo e tudo isso. Uhum. Você acha que isso pode também estar sendo umas ferramentas, né, úteis dentro desse Olha, processo? Como que você vê essa questão eu tecnológica aí conheço para muito amparar? pouco. Eu conheço Uhum, muito pouco. Sei que tem algumas que realmente são bons. Eu acredito que no qualquer aplicativo tem parte boa. Quem, a propósito, sabe bastante desses aplicativos é André, que estava aqui entre gente, não sei se está aí ou já saiu, André Costa. Porque ele fez TCC baseado nesse negócio. Ele com uhum, a professora Carolinha, eles estavam vendo quais aplicativos tem, então qualquer coisa podem perguntar a ele. Ah, só que tem aqueles o que problema de aplicativo? O aplicativo ele é bom para treinar,
mas não é, Uhum. até onde eu sei, não é para explicar. Ele não explica, né? Certo. Então, lá, Uhum. por exemplo, tem o. Vamos escutar os intervalos. Você responde, ele está falando certo ou está errado. Né? Ou escalas, qualquer outro elemento. Qualquer outro elemento que precisa para treinar, muito bom, mas para explicar, não. Então, Uhum. eu, por exemplo, em vez de procurar o aplicativo, eu gravo exercícios para os meus alunos, mando para eles treinarem, né? Então, como eu falei, para treinar é bom, Uhum. mas cuidado também, porque, por exemplo, aquela famosa escala melódica descendente, né? Não vai ter opção de natural melódico. Mas isso já são os detalhes. Sim, tem aplicativos que, lógico, para a gente treinar, alguém deveria inventar esses aplicativos se fizeram Aham. isso. Gente que saca nessas coisas, nas coisas da tecnologia, então tem Uhum. sim, sem explicação, só para treinar. Irina, eu acho que é isso. Só que tem te agradecer, assim, do fundo do coração, esse momento, essa oportunidade da gente estar conversando aqui, levando um pouco de luz aí nessa caminhada do pessoal que tá aí, se sabe, não sabe, como que continua aí com essa questão da teoria, ou mesmo de ter próprios estímulos para ir estudando nessa época de pandemia e tudo isso. Te agradecer do fundo do coração por esse bate-papo. E Eu qualquer outro agradeço momento, se também você precisar também, as portas lá do meu e a minha voz também estão sempre abertas, da minha casa, do meu coração, tá tudo aí. Vamos fazer nosso obrigado, cafezinho. obrigado. Eu só quis responder, a Larissa aqui escreveu, a senhora poderia abrir uma turma online de teoria e percepção. Abrir eu posso. Sim. Agora, a Larissa encontra os colegas, quem vai querer fazer isso durante 1 ano e meio, se Deus quiser. O problema é esse. Enorme lista Aham. das pessoas que começaram e não continuaram, que não adianta muito. Eu sei que pode ser, a gente pode ter motivos para não continuar, mas o problema é esse, né? Que isso não é questão de pouco tempo. Nada, nada na Uhum. vida. Não, não sei, não posso dar nenhum exemplo que a gente pode falar, mas em 1 mês eu já aprendi. Eu só não vou começar agora a falar de novo sobre o que a gente tem muito na internet. Dá para aprender coreografia de uma dança, dá para aprender a imitar onde apertar as teclas, mas isso não significa que a pessoa Uhum. sabe dançar nem que sabe tocar, né? Infelizmente não. Uhum. Para começar a estudar e terminar um curso que vai levar não sei quantos anos, significa que depois você tem ferramentas para se virar sozinho com partitura, mas isso exige tempo, lógico. Assim como, por exemplo, a própria Larissa. Ela é especialista, eu acho que professora de química, não tenho certeza agora, mas No era professora da designer? faculdade. Não, não, Enfim, não alguma lembro coisa, mais. coisa que a gente, eu nem entendo nisso. Então, imagina, alguém vai chegar e falar, eu posso aprender isso também em 5 meses, Larissa. Você pode dar soco na cara, né? Porque ninguém vai aprender isso em 5 meses, aquilo que você levou anos para ser boa nisso, e muito boa, já que fez mestrado, está Uhum. trabalhando como professor da faculdade, até onde eu sei, né? Então é isso, pessoal. A gente está aqui para ajudar como tudo que precisa. Não Uhum. existe milagres, só consegue aquele que Completamente. realmente Uhum. se ama bastante para ir atrás, né? Desejo isso, esse amor próprio de querer alguma coisa e realmente ir atrás. Eu desejo isso a todo mundo, tá bom? Tudo de melhor aquilo para você. Grande Para abraço para o você Gustavo, para as também. meninas, e que a gente continua com saúde, graças a Deus. Amém. E todos vocês, por favor, continuem se cuidando. E qualquer coisa, a gente está por aqui. Aqui na cidadezinha onde a gente está, em Santa Catarina, essa semana zerou os casos de Covid, né? A gente está numa cidadezinha afastada, estamos assim, continuamos todo mundo de máscara, tudinho, tudo direitinho, álcool para todo lado, mas zerou pelo menos o número de pessoas, né? Isso é uma Qual o alegria, nome da assim. cidade? Santa Rosa de Lima. Santa Luzia.
Fica umas 3 horas assim de Florianópolis, né? Só que já é bem na serra mesmo catarinense, né? E aí você vê que essas coisas são possíveis, né? Mas a gente também precisa fazer um movimento interno para que isso aconteça, né? Com Além de certeza. todos os cuidados, né? Investir mesmo na questão, não só da a saúde mental, né? Ou, de uma certa forma, o estresse, se você não administra aquilo lá, o teu sistema imunológico vai sentir, né? E aí, entre outras ferramentas, né? Que todo mundo sabe, mas ninguém gosta, né? O solzinho, bastante água, frutas, verduras, legumes, tudo isso que ampara o sistema imunológico, né? Para realmente você estar apto, né? E aí, uma alegria, assim, pensar. E eu fico vendo, estou com muita vontade de abrir um coralzinho para as crianças, assim, para elas cantarem, sabe? Começar a se movimentar Coisa também linda. projetos aqui, né? Aproveitar que agora zerou os casos de Covid, né? Começar a se movimentar também questão de músicas, assim. E por isso eu até te perguntei, né, como é que você faz essa coisa com criança? Depois a gente pode estreitar mais as conversas aí Com nesse certeza. sentido, né? Com certeza. A gente pode se Mas tem. encontrar, planejar, começar a fazer coisa boa. A gente É, é isso. Todo mundo que está aqui com gente é muito importante. Às vezes passa alguma ideia na cabeça. Então, esse também o tempo, nosso momento da vida, de ser criativo de, como você falou, janela, né? é, Aproveitar outra para encontrar outras janelas, né? Para fazer exato. outras coisas e para parar e pensar. Coisa linda, Raquel. Obrigada. Mas é isso, um beijo. Beijo, amiga, tudo de bom. Abraço para todo mundo, gente. Beijo para os Se amigos também que cuidem. apareceram na live. Foi muito bom aí a participação de todos, foi dando um oizinho, tá bom? Até. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Victor já está dentro, só não sei quem é Victor. Qual Victor? Ah, pesquisa online sobre motivos de desistência. Ideia boa de. Obrigada, Larissa. Eu vou lançar essa pergunta. Cheguei agora. Oh, meu bem. Estava em aula, tá bom. Vai ficar salva. Eu acho que não tem nada demais, sou papo de amigos, mas eu vou ficar, vou deixar salvo. Eu estou respondendo aqui as perguntas, tá? Não estou feito doido falando eu comigo mesma, não. Design, Larissa, ok. Uau, você está em BH, Larissa, que coisa linda. Maria Augusta, abraço, abraço. Beijo, Larissa. Boa noite a todos. O senhor Vulcão chegou. Beijo. Não sei quem ainda está aqui. Vamos encerrando, vamos saindo. Não vou desligar na cara de vocês, vou esperar vocês saírem. Quem precisa entrar comigo em contato, pode entrar. Quer dizer que não é por aqui. Luiz. Mencionei você, viu? Senta ao meu lado e começa a cantar, tocar.
coração. Quem ainda está aqui? Será que sou eu? Ah, sou eu. Tá.